Primeira coisa, se você é o tipo da pessoa que treme quando vê algum abuso, alguma injustiça, mas não de medo, você treme de insatisfação, de ódio, de raiva, quando você vê injustiças, abusos e todo tipo de coisa ruim, esse canal é o seu lugar, porque eu também. Quando eu vejo uma injustiça, algum abuso de autoridade, algum abuso na lei, alguma coisa desse tipo, eu realmente fico com muita, mas muita raiva. Isso me dá força para lutar. Pode desanimar, mas me dá força para lutar. Então, se você não for inscrito, junte-se a nós. Se for inscrito, está no lugar certo. Curte o vídeo. Também, se não for inscrito, também curte o vídeo. Agora, eu vou falar primeiro sobre o que aconteceu ontem, que ontem eu realmente tremi de raiva. Estou sem voz, eu não queria gravar esse vídeo hoje de manhã porque eu ia gritar. Eu estava muito irritado hoje de manhã e desde ontem. Por quê? O Bolsonaro ontem de manhã, pela primeira vez, foi a primeira vez que ele admitiu que ele quer ser um ditador sim. Por quê? Porque ele disse que a GLO, que é a Garantia de Lei e Ordem, e o excludente de ilicitude, que é a licença para policial matar, e matar em operações de garantia de lei e ordem, que o Bolsonaro está enviando para o Congresso, é para coibir protestos, é para proibir manifestações na rua. Ou seja, se você não pode se manifestar na rua contra o governo, é uma ditadura sim. E é uma ditadura pior que as ditaduras que o Bolsonaro tanto critica, porque na Venezuela, mesmo ele falando que é uma ditadura e tudo mais, tinha protesto contra o governo. Só dava confronto quando os manifestantes confrontavam. O governo também não é santo lá, mas o Bolsonaro, não, ele quer coibir todo tipo de protesto desde o início e ele quer fazer uma coisa que não existe em outros lugares, que é a licença para matar. Ó, tá tendo um protesto, mata, não tem problema. Horas depois disso, o Paulo Guedes, ele fala mentiras contra o Lula e ele defende o AI-5, a ditadura. Ele diz que, ó, vocês fazem baderna aí, e aí vocês reclamam quando as pessoas pedem a ditadura, o AI-5. Primeiro, o Lula, ele diz que o Lula incitou as pessoas a irem para a rua fazer baderna. O Lula em nenhum momento falou para ninguém quebrar nada, em nenhum momento falou para ninguém fazer baderna. O Lula ficou conhecido, ele se projetou na política fazendo manifestações contra a ditadura militar, manifestações em que nada foi quebrado, em que ninguém cometeu baderna, ninguém cometeu atos de vandalismo, nada, eram manifestações pacíficas. E o Lula nunca, em momento nenhum, falou vamos quebrar tudo, vamos fazer isso. Não, nunca, nunca. Então o Paulo Guedes, ele mente sobre o Lula. Depois o Paulo Guedes diz que quando o Eduardo Bolsonaro falou sobre o AI-5, a ditadura, foi porque ele estava respondendo ao Lula, porque o Lula estava chamando as pessoas para irem para a rua. Não, aí é mentira, mentira das piores, de uma pessoa que é realmente mentirosa. E o Paulo Guedes tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link nos comentários, que são dos crimes do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um criminoso da pior espécie. Ele rouba dinheiro de aposentados, não só com a reforma da Previdência. Ele já rouba dinheiro de aposentados faz muitos, muitos anos. Ele é criminoso. O Paulo Guedes, ele está mentindo. Porque o Eduardo Bolsonaro, quando ele falou sobre o AI-5, o Lula ainda estava preso. O Lula só falou, vamos para as ruas, vamos nos levantar contra esse governo aí, depois que o Lula foi solto. Que aí ele começou a fazer duras críticas à economia do governo Bolsonaro, à política econômica do governo Bolsonaro, que tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. E um exemplo é a proposta do Bolsonaro de taxar em 7,5% a FGTS, quando é provado que se ele taxasse em 0,5% a mais os bancos, ia gerar a mesma arrecadação. Mas para que taxar em 0,5% os bancos que tiverem um lucro líquido de 25 bilhões juntos nesse ano? Lucro líquido é assim, é o que os bancos arrecadaram, aí pagaram todos os salários, gastaram em marketing, gastaram em tudo, tirando todos os gastos, sobrou para os bancos 25 bilhões. Se taxasse 0,5% a mais os bancos, arrecadaria o mesmo, mas não, vamos taxar em 7,5% os desempregados, que são as pessoas que estão na pior situação do país, que é o FGTS. Então, o Lula critica esse tipo de coisa, o Paulo Guedes fica ofendido, ele mostra que sentiu o golpe, que sentiu o baque, e aí ele mente, um criminoso mentindo. E aí, isso gera indignação. Os bolsominions, a Janaína Pascoal, ela fala, vocês não entenderam Paulo Guedes, ele está defendendo a democracia, temos que respeitar o voto.
A Janaína Pascoal foi ela que fez a defesa do impeachment da Dilma. E ela fez a defesa do impeachment da Dilma menos de 6 meses depois de começar o governo Dilma. O Bolsonaro já tem 10, 11 meses, não fez absolutamente nada do que prometeu, fez o contrário. Ele era contra a reforma da Previdência na campanha, e ele fez uma campanha midiática e comprou votos, comprovado que comprou votos. Tem até deputados falando em plenário que o Bolsonaro não pagou os votos. Ele comprou e nem pagou, deu calote para a reforma da Previdência. Estelionato eleitoral da pior espécie. Mas o Paulo Guedes e a Janaína Pascoal dizem, não, agora temos que respeitar o voto. O voto já não foi respeitado quando o candidato que era primeiro nas pesquisas foi impedido de participar da eleição, que era o Lula. O Lula foi impedido de participar da eleição, o TRF4 teve o julgamento mais rápido da história, de 67 anos ou 68, que existe o TRF4, o julgamento do triplex, do caso Lula, foi o mais rápido da história. O ministro Thompson, o desembargador Thompson, ele leu, ou foi o Paulson, não lembro de qual deles, ele leu mais de 2.000 páginas em poucos dias, era assim, numa velocidade absurda, que mesmo se ele não dormisse, ele ia ter que ler não sei quantas páginas por hora, e não tinha como. Mas não, tudo para acelerar o processo. Para quê? Para tirar o Lula da eleição. Fizeram de tudo. Quando a ONU mandou uma liminar dizendo o Lula tem que participar da eleição e tem que poder dar entrevista, eles rasgaram os tratados internacionais para o Lula não participar, porque eles tinham medo. Porque se os bolsominions, que eles falaram, mas tinha mesmo que o Lula não pode participar da eleição, se eles não tivessem medo, se eles não soubessem que o Lula realmente ia ganhar, eles não ter medo, iam falar, deixa o Lula participar, a gente ganha com o Lula e tudo. Não, eles tinham medo, porque eles sabiam que o Lula ganhava. Então deram um golpe, então nem o voto estão respeitando, porque quem queria votar no Lula não pôde. Eu queria votar no Lula, eu não votei no Lula, porque o Lula não participou. Eu tive que votar, eu não fui votar porque eu estava fora do Brasil, mas eu teria que votar no Haddad. Eu queria votar no Lula, não no Haddad. Milhões de brasileiros, eu conheço muita gente que votou no Haddad, mas não queria votar nele, queria votar no Lula. Eu conheço gente que votou no Bolsonaro, mas que teria votado no Lula. Eu conheço gente que votou, não foi votar, votou em branco, mas teria votado no Lula. O Lula ganhava do Bolsonaro. Todas as pesquisas dizem isso. E o Lula é imune a fake news. Não existe fake news contra o Lula. Só quem acredita em fake news contra o Lula são os bolsominions, que já não votariam nele de jeito nenhum. A população em si não acredita, porque todo mundo conhece o Lula muito bem, ele foi presidente por 8 anos. Então não adiantava falar contra ele as fake news que falaram contra o Haddad. O Haddad não era conhecido de ninguém. Mesmo se fizesse uma campanha pró-Haddad por muito tempo, ele não seria tão conhecido quanto alguém que foi presidente, o presidente mais bem avaliado da história. Então o Paulo Guedes, ele mente, mente e mente. E o Bolsonaro, ele admite que ele quer uma ditadura. O que me parece é que a estratégia deles é o quê? A estratégia de toda a extrema-direita na América Latina, uma estratégia coordenada no continente inteiro. É o quê? Eles estão incitando manifestações populares, manifestações da esquerda contra a direita, para eles terem uma desculpa para ditaduras. O Chile virou uma ditadura. O Chile é uma ditadura hoje. O Chile matou dezenas e dezenas de pessoas. São 77 mulheres que estão desaparecidas. Não sei quantas foram estupradas assim no meio da rua por policiais. É uma ditadura. O Chile você não pode protestar porque você pode sumir, desaparecer. É ditadura, como no Brasil, nos tempos da ditadura militar. A Bolívia é uma ditadura. A mulher lá da Bolívia, a presidenta autoproclamada, disse que vai convocar a eleição. Deram um golpe no presidente eleito. A única dúvida sobre a eleição do Evo Morales era se ele ganhou por mais de 10% ou por menos de 10%. Que ele ganhou não havia dúvidas. Porque se ele ganhasse por 10% ou mais, ele ganhava no primeiro turno. Se ele ganhasse por 9,9999% ou menos, teria um segundo turno. E no segundo turno todas as pesquisas indicavam que ele ganhava por 15, 20. Essa era a coisa. Mesmo assim deram um golpe, tentaram matar o Evo Morales, ele teve que fugir para outro país. É um golpe de Estado. Está o Chile, está a Colômbia, o Equador, e no Brasil o presidente, o próprio governo, está tentando fomentar para a esquerda e para a rua. Para quê? Para eles terem uma desculpa para fazer o que estão fazendo no Chile, para ele se perpetuar no poder. Por quê? Porque o Bolsonaro está ficando cada vez mais isolado. Por vias democráticas, não dá, não tem como. O filho do Bolsonaro
o Eduardo, ele está respondendo, a partir de hoje, a 2 processos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A maioria lá é contra ele. A chance dele ser cassado pelo que ele falou do AI-5 é muito, mas muito grande. Para piorar, como o Bolsonaro saiu do PSL e está uma briga danada, até os deputados do PSL são deputados que estão no Conselho de Ética, são deputados contra o Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro não consegue. Ele pode até evitar a cassação do filho dele quando for a plenário, só que ele vai ter que comprar voto. O problema é que ele não pagou os votos da reforma da Previdência. Então o que acontece? Ele começa a ficar cada vez mais minado, ele vai minando, ele vai perdendo oportunidades que ele poderia estar num marasmo, poderia estar tranquilo, e ele vai gastando cartucho aqui, ali, comprando votos. Só que uma hora não dá, porque ele não paga os votos que ele compra. Uma hora ele começa a ficar devendo tanto favor que ele está engasgado, enforcado. Então, por vias democráticas, não dá. Tem a CPI das fake news contra ele, tem um inquérito das fake news no STF, tem investigação da morte da Marielle, tem investigação com base em dados do COAF, que o STF provavelmente vai deixar continuar, mas mesmo sem essa, tem uma investigação nova no Rio de Janeiro sobre os funcionários fantasmas do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Então, ele está cercado por todos os lados, ele não tem mais maioria no Congresso, não tem. Então, por via democrática não dá, eles vão tentar fomentar para a esquerda e para a rua, para eles atiçarem com violência, para falar, ó, tá vendo, é baderna. Eles tentam puxar algumas pessoas pro lado deles, falando que é baderna, dizendo, é baderna, e aí eles podem usar da violência. Porque se é baderna, todo mundo vai concordar com a violência, os fascistas adoram. Eles, mesmo sabendo que não é, eles vão dizer que é, vão compartilhar que é baderna, e as pessoas despolitizadas vão falar, ó, esse protesto eu não vou porque é baderna. E eles podem cada vez mais radicalizar e montar um regime autoritário. E eles vão dizer que não é ditadura, que a culpa é da esquerda, porque é a esquerda que foi para a rua vandalizar. Você pode ver que em todos os discursos do Bolsonaro, do Paulo Guedes, dos ministros, dos filhos do Bolsonaro, eles falam baderna, vandalismo. E mesmo que a esquerda vá para a rua pacificamente, não vai adiantar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu faz 2 dias. E é o exemplo mais óbvio e mais radical que você pode ter. A torcida do Flamengo estava lá celebrando o título da Libertadores em paz. É uma festa. Era uma manifestação de alegria nas ruas. A polícia decidiu abrir a rua e tirar todo mundo da rua. O que a polícia fez? A polícia começou a atacar bomba de efeito moral nas pessoas. O que acontece nisso? Correria, gritaria, pânico e reação. Muita gente fica irritada. Como é que eu tô aqui celebrando feliz, a polícia joga bomba em mim? Muita gente começa a reagir. Isso é normal. E veja, era uma manifestação de alegria, de comemoração. Agora, imagina isso numa manifestação política em que as pessoas estão indignadas. A polícia joga bomba e provoca, toda ação tem uma reação. Se tem reação até numa manifestação de alegria, imagina numa manifestação de indignação. Vai ter muita reação. É o que acontece. Eu vi gente falando que a torcida do Flamengo fez baderna. Não fez. Todos os vídeos lá mostram que estava todo mundo feliz e a polícia começou a atacar bomba e bala de borracha. Tem até um vídeo de um carro da polícia dando marcha ré atropelando uma policial. Por que aquele policial estava dando marcha ré a 50 por hora? Não tinha motivo nenhum, não tinha ninguém atacando, não tinha ninguém armado, não tinha nenhuma instabilidade emocional ali das pessoas em volta. Estava todo mundo feliz, todo mundo comemorando. Agora imagina nas manifestações políticas contra o governo. Eles vão incitar a população, vai ter reação, não existe, ninguém tem sangue de barata. Se você está numa manifestação pacífica, você está completamente certo, você não fez nada errado, e a polícia começa a atirar e atacar a bomba em você, algumas pessoas vão correr e outras vão reagir. E não adianta a gente falar, então vamos todo mundo correr, porque aí não tem mais protesto, porque eles vão perceber que é só tacar bomba logo no começo, que não tem mais manifestação. E aí vira uma ditadura. Então, o que acontece? Eles vão falar que é baderna, eles vão abusar da autoridade e o Bolsonaro quer a licença para matar. Para ele poder matar e pessoas, matar várias e várias pessoas nas manifestações. E aí eles matam os líderes das manifestações. É isso. Muito, muito cuidado com o momento atual do Brasil. Eles estão tentando virar isso numa ditadura. Vou repetir, estão tentando. Depende da esquerda ter inteligência de deixar ou não. E do Lula agora solto, dele fazer os conchavos políticos necessários ou não. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha aí.
se inscreve no canal. Falou.